Você ouve o programa Panorama Bíblico, um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz. Vamos agora para o quadro O que a Bíblia diz. Temos aqui a pergunta do Douglas. Ele pergunta, pastor Natanael Rinaldi, gostaria que explicassem o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Eu vou ler aqui o texto bíblico. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aqui nós encontramos o rio puro da água da vida, claro como cristal. Então, este rio, ele fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Ele passava no meio da sua praça, de uma margem e outra margem do rio. Esta a árvore da vida com os seus 12 tipos de fruto, não mais proibidos, como era lá no Gênesis. E dessa maneira, essa imagem sugere a provisão incessante de Deus em todas as estações. Então, como acabamos de ler no Salmo de número 1, aquele que tem a árvore plantada junto a ribeiros de água, na estação própria dá o seu fruto e tudo o que fizer prosperará. Isso vem da justiça que o Senhor Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. As folhas da árvore são para a cura dos povos, isto é, um modo figurativo de dizer que todos desfrutarão saúde perpétua. Por isso, essas grandes promessas que encontramos na palavra de Deus. A árvore da vida, ela simboliza a vida eterna, concedida a todos que habitam a nova cidade, a Jerusalém celestial. As folhas da árvore indicam a ausência ali de tudo que causa sofrimento físico ou espiritual. Por isso, dependemos do Senhor para a vida, para a força e para a saúde. Temos aqui também, pastor, a pergunta da consulente, da irmã Ilka. Ela gostaria que uma explicação de Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Provérbios 25, vamos ver o que está escrito aqui. Provérbios 25 e 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25 e 11. Essa expressão, ela fala da prudência das palavras que nós podemos proferir com a nossa boca. E o sábio Salomão utiliza desta metáfora, dizendo que são maçãs de ouro em salvas de prata. Imaginamos essas frutas
que são frutas comestíveis, de ouro, em salvas de prata, servida numa bandeja de prata. É algo bonito que podemos fazer um paralelo com o texto que está em Joel, capítulo 1, verso 12, que diz assim: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos do homem. Então a Bíblia, ela sempre utiliza dessas expressões como a uva, a figueira, a romeira, a palmeira, a macieira, todas árvores que a Bíblia nos fala. E então o sábio utiliza essas maçãs de ouro em salvas de prata para mostrar que a palavra dita a seu tempo é uma palavra sábia, uma palavra que tem um valor muito grande. Pessoas que sabem escutar, por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Já pensou se fosse ao contrário? Se tivéssemos 2 bocas e um ouvido só, seria diferente, né? Estaríamos sempre falando. Também podemos ler Eclesiastes, capítulo 9, verso 17, diz assim: as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Então, conselhos sábios, palavras sábias, dita a seu tempo, tem um tremendo valor. E o irmão tem mais um texto que fala em Tiago, né? Pastor, porque a palavra também, ela pode ferir, ela pode magoar, e às vezes as pessoas tropeçam, né, nas palavras. É bem verdade que a palavra dita a seu tempo, uma palavra ponderada, sábia, ela edifica. Mas uma palavra precipitada, uma palavra, ela pode ferir e pode machucar, né? Nós encontramos lá o apóstolo Tiago, falando lá no capítulo 3, né, sobre a língua, né, sobre a palavra. Quero ler apenas uma parte aqui do texto, pastor. Tiago, capítulo 3, fala sobre o tropeço da palavra. Não a palavra sábia, mas a palavra do tolo, né? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Interessante, né, pastor? Se alguém não tropeça em palavra, não tem uma palavra errada, sem reflexão, o varão é dito como perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Então aí, pastor Miranda e a nossa irmã que fez essa pergunta, Ilka, né? Aí não seria maçãs de ouro, em salvas de prata. Aí seria uma maçã com veneno, né? Que nem aquela fantasia da princesa que serviram maçã bonita para ela, mas tinha veneno no meio. De maneiras que é muito importante fazer essa comparação de que a língua, né, a palavra, ela tem algo de muito peso para a vida das pessoas. Então a palavra dita a seu tempo, ela tem um grande valor. Quando a pessoa sabe controlar,
sabe dizer as palavras certas, isso é muito importante. Agora, pastor, o que nós podemos dizer de pessoas que glorificam a Deus com a sua boca e ao mesmo tempo usam a boca, suas palavras para ferir, para magoar, para caluniar irmãos. E Tiago aqui ele fala sobre isso aqui. Eu gostaria que o pastor fizesse um comentário, né? Sobre pessoas que já tiveram um encontro com Cristo, convivem conosco e abrem a boca e falam coisas contrárias, muitas vezes, à palavra de Deus, ofendendo os irmãos, divulgam fatos que não são verdadeiros. E Tiago nos alerta sobre isso, né? Ele fala aqui em Tiago capítulo 3, ele fala o seguinte: mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Terrível, né? Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Como é que pode? De uma boca procede bênção e da mesma boca que prega, que canta, que glorifica a Deus, dessa mesma boca procede maldição, calúnias, difamações, que muitas vezes causam um estrago muito grande na obra do Senhor. E Tiago é muito claro: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Como pode uma boca que glorifica a Deus dentro do templo e depois, fora do templo, com essa mesma boca, serve de maldição para as pessoas aí? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Esse mau procedimento de algumas pessoas. Essa instrução do apóstolo Tiago é bem profunda, né? Não é possível de uma mesma fonte vir água doce e água amarga. Alguma coisa de errado existe. Como é essa fonte? Se essa fonte é de Deus, ela só pode vir coisas boas. Agora, se existe veneno na panela, como aconteceu com o profeta Eliseu, precisa ser feito alguma coisa para retirar este veneno. O que seria este veneno? Seria, com certeza, uma falta de comunhão perfeita com Deus, uma falta de vida devocional com Deus, um melhor juízo que a pessoa deve ter, como o salmista dizia no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. A pessoa precisa ela mesma fazer uma autoanálise e reconhecer o seu erro e pedir perdão para Deus e consertar essa situação. Porque se é de Deus, ela tem que dominar a sua língua. É como um cabresto no animal, né? O animal só é dominado quando aquele cavaleiro puxa as rédeas. E o animal é dominado. Assim também, nós precisamos ser dominados no nosso íntimo, da nossa natureza decaída, através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dominar, mesmo quando somos injustamente agredidos, precisamos ter esse domínio. O que
infelizmente, às vezes não ocorre, né? Às vezes até uma situação de agressão física pode ocorrer em pessoas que se dizem convertidas. As pessoas perdem o controle, né? Perde o controle. E isso não pode acontecer. Nós vemos no caso... Isso é o fruto do espírito, Exatamente. né? Que muitas vezes o pessoal não procura resolver as situações com tranquilidade e parte para a carne, né? Nós vemos Depois que... vem as consequências, né? Nós vemos no caso do Senhor Jesus, como ele procedeu, Paulo, Estevão, eles não partiram para uma agressão física, mas antes sofreram a injúria, a difamação e aguentaram aquela provação. Por isso, a pergunta da nossa irmã Ilka é muito oportuna nos dias de hoje, em que o apóstolo Paulo fala em Romanos 14 que existem os crentes fortes e os crentes fracos. Aqueles que se escandalizam com carne, quando alguém come carne, aqueles que se escandalizam com a guarda de dias, e aqueles crentes que são fortes, eles devem, em amor, suportar os fracos. Agora, os fracos não podem ficar eternamente fracos. Eles têm que amadurecer, né? Não podemos ficar na igreja simplesmente falando das doutrinas básicas. As doutrinas básicas são importantes, devem sempre ser faladas, mas não podemos sempre falar na mesma coisa, porque o alimento é para todos. De modo que é muito importante o crente fraco, ele amadurecer, ele ser feitura de Cristo. E ainda queria ler Provérbios 15, 23, diz assim: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Palavra dita no momento certo. Às vezes a pessoa está um tanto que raivosa, então é preferível esperar passar esse período que ela está assim e procurar falar para ela no momento certo, né? Porque às vezes não adianta também falar, só vai colocar mais fogueira na lenha. Às vezes é preferível ficar quieto, não argumentar, esperar passar aquele período de fúria e no momento o Senhor preparando uma outra ocasião, aí procurar ponderar com a pessoa o que aconteceu. Agora, esse assunto também, pastor, nos leva a um outro assunto interessante também, que hoje em dia tem as redes sociais, né? E muitas vezes as pessoas espalham boatos e compartilham. Houve uma situação qualquer, aí a pessoa já vai compartilhando, não sabe se aquele fato é verdadeiro e vai divulgando, né? Às vezes denegrindo a imagem de uma instituição, denegrindo a imagem de uma pessoa, e isso vai se espalhando. E às vezes quando a pessoa vem ter conhecimento dos fatos, que não eram daquela maneira, e aí? Já divulgou, já compartilhou. Isso é pecado, né, pastor? Você denegrir a imagem de uma pessoa, de uma instituição, e que muitas vezes está ali trabalhando, consolidando na seriedade, na verdade, e a pessoa ouve um boato, não vai verificar e já vai divulgando. Isso é muito prejudicial, não é? Porque hoje... Principalmente na obra do Senhor, né? O irmão está falando de uma tecnologia que hoje as pessoas falam através dos dedos, né? Exatamente. É um falar digital. E essa palavra digital, ela é mais profunda e definitiva do que uma palavra dita pela boca, porque aquilo está escrito, né? Então não tem como a pessoa, muitas das vezes, eu me arrependo,
eu fui muito precipitada. A pessoa já escreveu, por isso Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Isso deve estar tardio para falar e tardio para se irar. Tiago também, seguindo o modelo do Senhor Jesus, de Paulo, ele vai subindo numa escada. Sempre a Bíblia ela é uma escada que temos sempre ter essa imagem na nossa mente. Pronto para ouvir, primeiro degrau. Segundo degrau, tardio para falar, tardio para se irar. Então já é uma consequência pior de tudo, é onde que entra o que o irmão está usando, que hoje com essa tecnologia, isso aí tem o lado positivo, mas eu creio, na minha opinião, que tem mais negativo do que positivo nessas chamadas redes sociais, né? Quando é uma comunicação individual, ainda vai lá. Mas quando é uma comunicação, como tem hoje o grupo, não sei do que, Facebook, que tem tanta gente envolvida, isso realmente é danoso. E hoje existem as providências, né, dos danos morais, que pode ser movido até processos contra quem difama, né? Temos aqui, pastor, a nossa irmã Zulmira. Ela telefonou dizendo que a mensagem de hoje, a mensagem que o pastor pregou, a mensagem de hoje faz com que eu fique mais atenta com a minha vida espiritual. Que Deus abençoe o pastor, abençoe o nosso ministério. Estamos aqui para divulgar a palavra do Senhor. Pastor, o nosso irmão Tiago, cooperador aqui da rádio, técnico de som, ele fez aniversário ontem aqui. O senhor tem a dizer para o jovem Tiago? Eu desejo toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É um grande exemplo para a juventude, jovens que estão em sintonia conosco, ver este nosso irmão cooperador, além de cooperador aqui na rádio, é músico e tem sido uma grande bênção, juntamente com o seu pai, nessa equipe que nós formamos no dia a dia aqui na equipe do programa Panorama Bíblico. Então sou muito grato a Deus pela vida do Tiago e do seu pai, nosso irmão diácono Ricardo. Que Deus te abençoe e que Deus te dê ricas bênçãos celestiais.